Acompanhe comigo, por favor. Marcos 10, 42 a 45, que diz assim: Jesus os chamou e disse: Sabei como aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes exercem autoridade, exerce sobre elas a sua autoridade. Mas entre vós não deverá ser assim. Quem de vós quiser ser grande, deve tornar-se o vosso servidor. E quem de vós quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar sua vida como resgate em favor de muitos. Esse texto ele é registrado por Marcos, por Lucas, ele é registrado por Mateus, diante de uma discussão entre os discípulos, de saber no meio deles quem era o maior e quem tinha mais autoridade entre eles. É tão comum em uma tribo, em uma aldeia, em uma cidade, em um estado, em uma nação, ter alguém que se destaque e as pessoas olhem para essa pessoa como uma autoridade, como um poder influenciador no meio. Se for no sentido de liderança, no sentido de governar, Jesus até disse assim: os governadores das nações, eles têm poder sobre os seus governados, sobre os seus liderados. Mas ele disse assim: no meio de vocês não deverá ser assim. O que significa isso? Existe um governante, existem os governados, e o governante exerce um poder sobre os governados. O que é que Jesus está querendo corrigir aqui? Jesus está querendo corrigir a ideia de que quem lidera, manda. Jesus está querendo corrigir a ideia de que uma pessoa não deve procurar o ofício ministerial ou o título de liderança porque quer usar um cajado para dominar e para exercer autoridade sobre a vontade, a ideia e sobre as decisões das pessoas. Eu tenho maior vontade de mandar, de dar ordens, então quero ser líder. Se esse é o seu pensamento, não é no reino que você tem que liderar. Vá para a política, para as empresas, vá ser prefeito, vá ser governador, vá ser presidente, vá ser empresário, abra uma firma, assuma ali e mande no que é seu, mas no reino de Deus quem manda é Ele, e você vem para servir o povo que Ele morreu por ele. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então a ideia é que quanto maior a patente, mais servo tem que ser. De tal forma que quando você chegar no grau mais alto do serviço, você é identificado por todos como o que mais serve. Por isso que Jesus disse: quer ser grande? Você quer se destacar? Você faça como o maior fez. Jesus, ele veio para servir. Jesus foi um bom líder? Sim ou não? Sim. E a marca registrada que Isaías destaca sobre Jesus é o servo do Senhor. E como servo, ele não colocava a sua vontade, as suas preferências como destaque para tudo que ele fazia. Muito pelo contrário, ele via a necessidade da multidão e trabalhava em favor da multidão. Se aqui, nesse grupo e nos demais que virão, não tiver uma mentalidade de servo no coração de vocês, vocês vão estragar o que Deus quer fazer através desse ministério. Porque na verdade disputa existe em várias classes sociais, mas no reino de Deus é parceria, é companheirismo, é irmandade, é família, é todo mundo trabalhando para a glória de um só. De tal forma que João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é só para a gente começar a ideia do que é de verdade o nosso treinamento aqui e o nosso alvo. O nosso alvo é levar você a compreender que quando Deus te chamou para ser líder, se Ele te chamou mesmo,
é porque ele sabia que tem muita gente que está precisando do que você sabe fazer. Porque o reino de Deus, ele exclusivamente não depende só de Heron, não depende só de Gil, não depende só de José, de Francisco, não depende só de Michel, não depende só de Alexandre. O que nós estamos aqui é para entender que o reino de Deus é como um corpo, e o corpo funciona pelo trabalho da junta cooperação de cada parte, onde na verdade o fígado ele não substitui o coração ele não substitui o estômago nem o pulmão, e cada membro ele é especial e tem sua finalidade, e o corpo precisa dos membros tanto quanto precisa os membros do corpo, e nós precisamos mentalizar isso o quanto antes, para que a gente não trabalhe contra o reino. Porque na verdade, pastor Heron, existe hoje ministérios que tem um nome lá, Igreja Evangélica, mas não consegue mais trabalhar a favor do Evangelho, porque os princípios do reino ali não são mais pregados, ali não são mais vividos. O que tem a ver com o princípio do reino que eu estou falando? O princípio da humildade tem a ver? Tem. O princípio de olhar para as pessoas como superior a você? Tem. Se eu vou conversar com alguém que é superior a mim, eu vou conversar com arrogância? Eu vou conversar com imposição? Não. Se eu penso que a pessoa que Jesus morreu por ela é superior a mim, eu vou a ela com humildade. Embora eu vou fazer uma exigência, mas eu vou a ela com humildade. Então eu vou começar a entender que o povo que Deus me chamou para eu liderar é tão precioso que ele não escolheu o ouro, a prata para comprar, ele escolheu o próprio sangue. Então ai de mim se eu pegar esse povo e ferir, porque o dono desse povo é tão zeloso que ele me chamou com todo o talento e toda a patente que eu acho que eu tenho para servir a esse povo. Então isso mexe com minha estrutura e me faz entender que se eu não fizer do jeito dele, ele vai dar um jeito em mim. Uau! Meu Deus. Aí o pessoal pergunta: Gil, por que teu cabelo caiu? Eu disse: porque eu ia para um lado e ele puxava, eu ia para o outro e ele puxava. Eita Jesus da glória. Irmãos, trabalhar para Deus é sensacional. Sensacional. Eu lembro que eu passava pelas igrejas, aí o pastor encontrava uma irmã lá que ninguém namorava, ninguém casou com ela. Falei: toma, Gil. Aí os pastores passavam para mim. Era para onde eu passava no Nordeste, que eu era líder de jovem no Nordeste todinho, o pessoal: Gil, essa irmã aqui, ó, é uma bênção. Mas por que ela não casou ainda? Não, Gil, não estou dizendo, é porque eu estava esperando você. Eu disse: olha, faz 4 igrejas que eu passei hoje e estava me esperando. Aí eu fechei para balanço, não quis saber de nada, achavam até que eu ia ser padre. Aí eu passei para Campina Grande e uma joia que estava me esperando lá. Ninguém disse nada, ninguém empurrou, não é? Ela viu a glória e disse: eu fui atraído pela glória. Brilhou, né? Brilhou. Olha, o mês que vem faz 5 anos, lacrado de casado. Faz 30 anos que eu conheço esse rapaz. Essa história vai 30 anos, viu, gente? Aí nós estamos aqui na certeza de que aquele que chamou, ele conhece as virtudes e as fraquezas. E sabe por que ele lhe chamou? Por causa das fraquezas. Ele não lhe chamou por causa das suas virtudes, não, para você não se vangloriar. Ele chamou você por causa da fraqueza, porque enquanto você estiver trabalhando, ele vai estar tratando de você. Aí você encruza os braços, não faz nada, aí o câncer continua lá para ser resolvido. Entende o que eu estou falando do câncer? Não é físico, não. É no sentido de que algo precisa ser resolvido em você. Enquanto você está trabalhando, Deus está tratando. Deus fez isso com Pedro? Fez. Enquanto ele estava trabalhando, Deus estava tratando. O Pedro do início é muito diferente do Pedro do final. E Paulo? Paulo foi que foi tratado mesmo. Parecia o maioral e o entendido de tudo, mas tinha muita coisa a ser resolvida. Será que eu tenho coisa a ser resolvida? Será que ele tem? Será que nós temos? E como temos? E Deus nos dá uma grande oportunidade. Enquanto estamos trabalhando, Ele está trabalhando em nós. Enquanto nós estamos trabalhando,
estamos sendo usados para Deus trabalhar nos outros, e isso é fenomenal. Isso aqui foi só para começar. Começou bem ou não? Sim. Começou bem, não foi? Então senta aí, quem puder. Senta aí. Quem não recebeu a apostila, receba aí. A gente vai para a apostila.